Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Muito bem. E hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Mário José Abdallah Saad. Ele é professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, a Unicamp. Okay. Bom, o professor Mário ele é um especialista em endocrinologia e ele é médico, formado pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Depois ele fez mestrado e doutorado na USP, pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, e ele é livre docente desde 1996 e professor titular desde 2003 na Unicamp. Okay. Ele foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas no período 98-2001 e atualmente ele é coordenador adjunto da FAPESP da área de Ciências Médicas. Ele recebeu vários prêmios, vou citar alguns aqui. Em 2004, reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz, da Unicamp. A menção honrosa da Unicamp em 3 anos, 2006, 2008, 2009. E o mérito médico Dr. Roberto Rocha Brito, da Câmara Municipal de Campinas, em 2007. Ele é editor do Brazilian Journal of Medical and Biological Research e faz parte do conselho editorial de 2 revistas internacionais, que é o Endocrinology e American Journal of Physiology. Okay? Bom, então hoje é um grande prazer termos aqui o professor Dr. Mário para falar sobre a epidemia de obesidade e diabetes. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, boa noite. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite, dizer que é para mim uma experiência nova. Tenho costume de falar sobre obesidade, diabetes, mecanismo e tratamento para colegas em congresso, mas eu entendo que é necessário que no nosso país se faça realmente a divulgação científica. Eu achei, quando eu recebi o convite, o programa extremamente interessante e achei que era um desafio tentar fazer essa apresentação. E nesse desafio eu tive uma dificuldade muito grande que vocês vão sentir ao longo da palestra. Ser acostumado a dar aula para colegas que trabalharam na área ou trabalham na área e se apresenta de uma maneira para tentar transmitir alguma coisa para o público em geral, você tem que tentar simplificar, modificar a linguagem. Então, às vezes, corre o risco de ficar muito simplista, mas eu preferi correr o risco e depois, certamente, nós vamos ter um tempo para conversar um pouco e aí as perguntas vão aparecer e, se necessário algum esclarecimento, certamente será feito nas perguntas. Bom, é fato que se a gente olhar a nossa civilização e olhar para a nossa população, nós vamos ver que no Brasil, nos últimos 20 anos, nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Recentemente, quando a gente olha para os canais de TV e vê alguns programas, por exemplo, ano passado, em 2009, nós tivemos comemoração dos 25 anos do que a gente chamou no Brasil, uma campanha muito interessante que houve aqui em 84, que foi pedindo eleições diretas. Todo mundo se lembra que nós vivíamos uma época de regime militar em 84, existiu uma movimentação da sociedade grande aí, apoiada por partidos diferentes, pedindo eleições diretas. E nesse programa de eleições diretas, existia comícios que conseguia reunir 1 milhão de pessoas na rua. E eu fiquei prestando atenção quando eu revi esses comícios. Você olha para esses comícios, é muito difícil você encontrar uma pessoa obesa. Então, quem tiver a oportunidade de rever imagens populacionais brasileiras, ou em campo de futebol, ou em comícios, nós vamos ver que a prevalência de obesidade era muito baixa na nossa população. E isso aumentou rapidamente, tá certo? Aumentou de uma maneira que parece que é uma doença que está aparecendo nos últimos anos. Ela já existia, sempre existiu, mas ela não existia dessa maneira que ela está existindo. E essa obesidade, ela não é uma coisa sem consequências, tá certo? A gente acha que ser obeso não tem nenhum problema. Algumas famílias e algumas culturas tratam isso como
uma coisa até boa, criança bonita, criança obesa, que come bastante, eu acho que é necessário a gente ter um certo cuidado com essas informações. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje, eu vou mostrar como é que a gente define obesidade, quais são as causas de obesidade, o que tem que ser investigado numa pessoa obesa, as possíveis consequências, sem criar grandes alarmes, mas alertando as pessoas para isso. E depois, talvez a principal consequência da obesidade, que é o diabetes, e como é que a gente pode tratar essas situações. Mas o que é mais importante, como é que a gente pode prevenir essas situações. Então, começando por uma definição de obesidade, a gente define obesidade baseado num índice que a gente chama de índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? Ele é aqui definido como a divisão que a gente faz entre peso em quilogramas dividido pela altura do indivíduo em metros quadrados. Se a gente fizer isso para qualquer uma dessas pessoas que está aqui na plateia, nós vamos ver que vai cair numa faixa que vai dar aí entre 18,5 e 26, 27 no máximo. A gente considera índice de massa corporal normal, quer dizer, a pessoa não tem obesidade, não tem nenhum risco, ou um risco muito pequeno de ter doença cardiovascular, quando ela tem o IMC entre 18,5 e 25. Então, esse é o que a gente considera índice de massa corporal normal. Bom, o indivíduo que começa a ficar obeso, mas ainda não tem obesidade, ele tem o IMC entre 25 e 29,9. A gente diz que ele tem sobrepeso. Então, antes de ficar obeso, você fica apresentando sobrepeso. E depois, quando o seu IMC está entre 30 e 34,9, obesidade classe 1, um IMC entre 35 e 39,9, obesidade classe 2, e o IMC maior que 40, obesidade classe 3, ou o que a gente chama de obesidade mórbida. Todas essas situações, tanto o sobrepeso quanto o obeso classe 1, 2 ou 3, eles têm um risco aumentado para complicações, e eu já vou mostrar quais são essas complicações. E esse risco, ele aumenta à medida que se pula de uma obesidade classe 1 para obesidade classe 3. Por exemplo, no indivíduo que tem obesidade classe 1, o risco é moderado. Aqui a gente diria que o risco é grave, e aqui no IMC maior que 40, certamente o risco é muito grave. Muito bem. Quando a gente está frente a um indivíduo obeso, eu não vou chamar de paciente, porque às vezes ele ainda não tem complicações, certamente existem algumas coisas que a gente quer afastar. Algumas pessoas dizem assim, não, eu tenho obesidade porque eu tenho uma disfunção hormonal. É possível, mas eu diria que é uma minoria dos casos. A maioria dos casos de obesidade é uma associação de fatores genéticos que nós não conhecemos bem, temos tido insucesso em estabelecer a genética da obesidade, mas certamente ela existe, e um componente ambiental e cultural que é determinante. Mas, das causas que a gente conhece de obesidade, tem algumas que têm realmente doença hormonal. Tem uma doença que a gente chama de doença de Cushing, é raro. É a mesma coisa da pessoa que toma uma dose de corticoide alta. A gente vê, às vezes, pessoas tomando corticoide para tratar algumas doenças, por exemplo, asma, doença pulmonar, ou lúpus, ou alergia muito prolongada, a pessoa que toma dose alta de glicocorticoide, esse glicocorticoide ele retém água, ele faz aumentar o tecido adiposo e ele é uma das causas de obesidade. Mas certamente a grande maioria dos obesos não tem isso. Qualquer doença que atinja uma região do cérebro que controla a ingestão alimentar e o gasto energético, que é o nosso hipotálamo. São doenças muito raras. Hipotiroidismo, essa é uma doença mais comum. A maioria das pessoas diz, olha, eu posso ter obesidade porque eu tenho uma alteração da tireoide. Garanto para vocês que a maioria dos obesos não tem. Mas é possível que tenha. O doente que tem hipotiroidismo, ele pode apresentar fraqueza, um cansaço mais fácil, uma sonolência maior, uma constipação intestinal, a pele mais seca e um pouco de inchaço. Todas essas situações, desde o Cushing, como doença hipotalâmica, como o próprio hipotiroidismo, são doenças que dão uma obesidade discreta, elas nunca dão uma obesidade muito acentuada. O indivíduo que tem uma obesidade grau 3 ou obesidade mórbida,
com grande probabilidade a gente não consegue identificar uma causa para isso. Por que a gente quer identificar uma causa? Porque quando você identifica uma causa, o tratamento fica muito mais fácil. Tratar um paciente obeso é muito difícil. Tratar quando você identifica uma causa facilita muito. Hoje nós temos exames que detectam casos que a gente chama de subclínicos, quer dizer, o doente começa a apresentar alguma coisinha, pele um pouco seca, um pouco de cansaço, é muito comum em pacientes por volta de 40 anos, a paciente começa a trabalhar, então ela acha que às vezes por ter dupla jornada ela está se cansando muito. Em geral as mulheres trabalham, têm um serviço e ajuda muito mais no serviço de casa, então a paciente que tem por volta de 40 anos, que começa a ter um cansaço muito fácil, é bom prestar atenção se não tem hipotiroidismo. E é muito simples da gente diagnosticar isso. Você dosa o hormônio tiroidiano, ele dá baixo, e tem um hormônio que controla esse hormônio tiroidiano, que é o TSH, ele dá alto. Essa duplinha, o TSH alto, o T4 baixo, a gente faz o diagnóstico de hipotiroidismo e trata a pessoa, repõe o hormônio tiroidiano, a pessoa vive bem, sem nada. Uma outra doença que aumenta o peso é um tumor do pâncreas que produz insulina. Depois nós vamos ver, toda vez que você usa insulina para tratar o doente, ele ganha peso, a insulina faz o indivíduo ganhar peso. Então, se você produzir insulina por um tumor, você ganha peso. E algumas medicações. Nós estamos vivendo aí algumas situações onde o uso de alguns medicamentos, principalmente antipsicótico e antidepressivo, principalmente esses mais novos, eles certamente podem levar à obesidade. Não é incomum você ver um paciente sendo tratado de alguma alteração psiquiátrica, começa a usar um medicamento e ganha muito peso. E é por causa do medicamento, tá certo? Mas, às vezes, é vantajoso continuar o tratamento porque você consegue controlar a doença, o que às vezes seria muito mais grave. Então, são essas as causas que a gente investiga e conversa com o paciente quando ele tem obesidade, à procura de uma etiologia para essa obesidade. Mas volto a insistir no que eu já disse no começo, na maioria dos casos nós não encontramos uma causa. Está aí entre o que a gente chama de causas genéticas da obesidade, que nós avançamos pouco nos últimos 20 anos, apesar de se conhecer o genoma humano completo, nós avançamos pouco na etiologia genética da obesidade. E certamente o ambiente tem um componente muito importante. E aí eu gostaria de me deter um pouco e gastar um pouco de tempo com as complicações da obesidade. A gente diz que as complicações da obesidade podem ser divididas em complicações metabólicas, endócrinas, mecânicas, a própria apneia obstrutiva do sono, que eu chamar a atenção, algumas formas de câncer e as complicações gastrointestinais. Começando aqui pelas complicações metabólicas da obesidade, é preciso dizer que o diabetes é a principal complicação metabólica da obesidade. Uma outra complicação que a gente chama de metabólica da obesidade é a hipertensão arterial e alteração dos lípides. Essa tríade aqui, elas se acompanham, tá certo? Então, você tem um indivíduo que tem obesidade, com grande probabilidade ele vai ter hipertensão arterial, ele tem uma chance muito maior do que a população de ter diabetes e tem uma chance muito maior do que a população de ter dislipidemia. Quando a gente consegue que esse indivíduo perca peso, com frequência ele não precisa chegar a um índice de massa corporal normal, quer dizer, menor do que 25, basta que ele perca um pouco de peso, você às vezes consegue reverter tudo isso. Isso adquiriu uma proporção na nossa população que, quando eu estudei medicina na década de 70, era comum a gente tratar hipertensos, todos os hipertensos que a gente tratava eram magros. Hoje eu tenho dificuldade de explicar para um aluno de medicina que existe hipertensão em paciente magro. 95% dos pacientes que a gente vê com hipertensão hoje são obesos. Então eu diria que talvez a principal causa de hipertensão na nossa civilização ocidental, certamente é a obesidade. Das causas endócrinas, aqui destacar que a obesidade pode levar a uma síndrome, que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. Então, insisto, a obesidade é causa de síndrome do ovário policístico. E a síndrome do ovário policístico leva a paciente jovem a ter uma alteração menstrual, a ter alteração de ovulação e a ter uma coisa importante, que é a infertilidade, tá certo? Então, nós vamos ver que a epidemia de obesidade, eu vou discutir isso daqui um pouquinho, é imprevisível como é que vai evoluir isso. Pode evoluir de algumas maneiras, mas uma sugestão que eu imagino
é que ela nunca evolui de caráter progressivo. Você vai chegar num ponto onde isso vai estacionar e depois vai começar a cair. Por quê? Se você aumentar muito a obesidade na população, o grande obeso, ele tem muito mais dificuldade de fertilidade. E é possível que você não consiga passar esse gene para as próximas gerações. Tá certo? Então, é por conta disso, porque a obesidade, ela tem essa complicação endócrina, que é a síndrome do ovário policístico, que torna a mulher infértil. A complicação mecânica são as doenças degenerativas. Não é incomum a gente ver paciente com obesidade, que é dor no joelho, dor na coluna, para o que a gente chama de desgaste da articulação, de osteoartrite. Então, osteoartrite, um fenômeno de desgaste decorrente do excesso de peso sobre aquela articulação, é muito comum em obeso. E a apneia obstrutiva do sono, que é uma coisa que a gente não valorizava antigamente, hoje nós aprendemos a valorizar. Uma doença grave pode trazer complicações deletérias, que quando tratada de maneira adequada, pode inclusive ajudar no controle do diabetes e da hipertensão. Em geral, para isso, a gente precisa de métodos mais sofisticados para diagnóstico. Em geral, se precisa de polissonografia. E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa que nós aprendemos nos últimos 20 anos também. A gente sempre tem a ideia de que o doente com câncer é aquele doente magrinho que está perdendo peso, tá certo? É preciso chamar a atenção que a obesidade é uma causa importante de algumas neoplasias. Por exemplo, câncer de mama, esse está relacionado com obesidade. Câncer de endométrio está relacionado com obesidade, algumas formas de câncer de rim relacionado com obesidade, algumas formas de câncer de pâncreas relacionado com obesidade. Mas, quando se tem a obesidade e qualquer outra forma de câncer que você tiver, certamente o câncer é mais grave nesse paciente obeso. Quer dizer, em algumas formas, apesar da obesidade não ser a causa, ela pode ser um agravante dessa neoplasia. E as complicações gastrointestinais da obesidade são o refluxo gastroesofágico, essa queimação retroesternal que a gente sente aqui depois que faz qualquer refeição ou na hora que você deita. Em geral, isso é por refluxo gastroesofágico. E o que a gente chama de NASH, que é a abreviatura em inglês, eu vou traduzir isso para o português, que a gente chama de hepatite não alcoólica. Isso é uma coisa que hoje virou a principal causa de cirrose. Antigamente a gente via cirrose em paciente decorrente de uso de álcool. Hoje a obesidade é uma causa importante de cirrose, porque ela lesa o fígado e leva a cirrose. O que é pior, cirrose, seja por álcool, por obesidade ou por vírus, evolui para câncer de fígado. Pode evoluir, tá certo? Então, é necessário entender que a obesidade pode ter muitos efeitos deletérios e o melhor que a gente pode fazer é tentar não ficar obeso. E quem for obeso, tentar perder peso para evitar essas complicações. Então vejam, ó, eu passei aqui de complicações que vão de doenças metabólicas altamente prevalentes na população a causas muito frequentes de infertilidade, doença degenerativa, neoplasias e cirrose. Quer dizer, você tem praticamente complicação em todo o organismo decorrente da obesidade. Nós fomos selecionados ao longo da evolução para não ter obesidade. Quem tem obesidade está atrapalhando um pouco o tipo de gene que nós fomos selecionados. E certamente vai sofrer com isso. Bom, ainda mostrando um pouco as complicações da obesidade, alguns estudos eu destaco pela importância que eles tiveram. Agora nós estamos aprendendo a fazer esses estudos no Brasil, mas em países que têm serviço de saúde organizado, como nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm questionários que foram feitos com enfermeiras, que eles seguiram essas pacientes por 10, 15, 20 anos. Veja o que acontece nesse estudo, onde eles seguiram quase 116 mil enfermeiras por 8 anos. Então, a obesidade foi responsável por 40% do evento coronariano. E aqui não está dando para ver claramente, mas o índice de massa corporal menor que 21, menor que 23, menor que 25, menor que 29, e aqui, maior que 29 aqui, que você vai ter. Isso aumenta demais o risco de você ter doença coronariana. Então, a obesidade como um fator importante para o risco coronariano. A gente diz, quem fuma tem risco coronariano, quem tem história familiar de infarto antes dos 45 anos tem um risco maior para a doença coronariana, quem tem hipercolesterolemia também tem esse risco maior, quem tem hipertensão
tem esse risco maior. E hoje a gente diz com segurança, quem tem obesidade também tem um risco maior para a doença coronariana. Aqui para mostrar as outras complicações da obesidade e como é que elas evoluem, se a gente olhar aqui, doença cardiovascular, quando você vira a curva aqui do IMC de 28 para 29, isso aumenta de uma maneira exponencial. Mesma coisa quando você olha para outras causas de morte, né, por doença cardiovascular, isso aumenta demais quando você sobe para um índice de massa corporal acima de 29, certamente. Ainda naquele estudo das enfermeiras, que se acompanhou quase 120 mil enfermeiras por mais de 20 anos, aqui está estratificado por índice de massa corporal, vamos ver lá, ó. Aqui menor que 21, entre 21 e 23, entre 23 e 25, 25 e 29 e maior que 29. À medida que se aumenta o índice de massa corporal, se aumenta o risco de ter uma dessas complicações, ou diabetes, ou dislipidemia. Agora veja hipertensão, como é que aumenta muito mais, tá certo? Nós vamos ver que o componente ambiental aqui é muito importante. E no diabetes nós vamos ver que você precisa ter um componente genético. E nós vamos ter uma população de obesos que não vai ter diabetes. E uma população de obesos que vai desenvolver diabetes. E aí o fator genético é fundamental. Mas aqui, nesse aumento muito marcante aqui, certamente o fator ambiental é muito mais determinante. Muito bem. E quando a gente examina um obeso e procura ver por que o obeso pode ter complicações, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas que nós estamos atentos também nos últimos 20 anos. Existem duas formas de obesidade e a gente consegue, olhando às vezes para o doente, entender isso. Tem uma forma onde se acumula gordura dentro da barriga, que a gente chama de gordura visceral. E existe uma forma onde se acumula gordura por fora do abdômen, tá certo? Que a gente chama de subcutâneo. Certamente, essa forma de acúmulo de gordura no interior do abdômen é muito mais grave. Nós vamos ver que o tecido adiposo, ele não é igual em todos os locais. Se eu analisar esse tecido adiposo aqui, ele tem diferenças evidentes com esse aqui. E esse aqui é muito mais deletério para o indivíduo. E aqui eu comecei a destacar algumas coisas que o tecido adiposo produz e por que isso vai induzir essas doenças que nós vimos. O tecido adiposo, ele, quando começa a aumentar, ele produz algumas substâncias, como essa aqui, ó, TNF-alfa, interleucina 6, são substâncias que a gente chama de citocinas, são substâncias inflamatórias. Então depois eu vou mostrar também por que isso. O tecido adiposo, ele gera essas substâncias, ele produz essas substâncias, porque ele tem resquício de um órgão que foi produzido em ser inferior, na mosca, por exemplo, para fazer a defesa do organismo. Quando você olha na mosca, você tem o mesmo tecido que defende contra a infecção e que armazena energia. E para nós, quando você olha na evolução, que evolui para o Homo sapiens, a gente tem o tecido adiposo, que armazena energia, mas que guarda resquício da evolução e que é capaz de produzir substâncias que vão combater a infecção e que geram um fenômeno inflamatório. Então, eu diria, nós precisamos prestar atenção nisso, que isso é uma coisa muito importante. Hoje, a gente encara a obesidade como uma doença que tem um processo inflamatório subclínico. Por que a gente diz subclínico? Porque não tem manifestação clínica. O que o processo inflamatório dá nas pessoas? Dá inchaço, vermelhidão, febre. O obeso não tem isso. Isso quando você tem uma infecção na pele, por exemplo, aquilo fica vermelho, quente, você tem febre. Mas é um processo agudo e intenso. No obeso, o processo é crônico e discreto, só que ele é deletério. Esse processo inflamatório é que ajuda a dar todas aquelas doenças que nós vimos. E ele vem, em parte, porque se aumenta o tecido adiposo intraabdominal e começa a produzir essas substâncias que vão dar isso. Aqui é uma demonstração de uma tomografia computadorizada que a gente vê no intraabdominal, esse grande acúmulo aqui em branco, a gordura intraabdominal, mostrando que ela está muito aumentada e esse indivíduo apresentava obesidade intraabdominal. E quando você não consegue acumular, o certo seria se acumular gordura no tecido subcutâneo. E por que a gente acumula gordura? A gente acumula gordura para usar numa hora de necessidade. Então, como é que seria uma vida de uma pessoa normal?
seria você comer um pouquinho e talvez passar 1 ou 2 dias em jejum. Então você se alimenta, armazena aquilo no tecido adiposo, e na hora que você precisar, você lança a mão do que está armazenado ali, você começa a metabolizar aquela gordura, ela vai para a circulação, o fígado e o músculo usam. O cérebro não usa, viu? O cérebro só usa glicose. E o nosso fígado fica produzindo glicose para o cérebro usar, tá certo? Mas você tem uma reserva de energia muito grande. E por que a natureza criou isso, você ter um tecido adiposo, que é muito mais econômico se armazenar a energia na forma de gordura, você precisa de um espaço muito menor para guardar isso, do que para armazenar na forma de glicose. Se você comesse glicose e fosse armazenar na forma de glicose, é uma molécula longa de glicose, que é o glicogênio, como ela é hidrossolúvel, você precisaria de muita água para armazenar isso, tá certo? Então, eu diria o seguinte, para qualquer um do nosso tamanho, para armazenar energia na forma de glicose, a gente precisaria ter o peso de um elefante, tá certo? Ao passo que, com o que a gente tem de gordura, você consegue ter uma reserva de energia muito importante para diversas situações. Aqui é para mostrar que nós aprendemos aí nos últimos 20 anos que o tecido adiposo produz essas substâncias e produz alguns hormônios, como a leptina, adiponectina, visfatina. Então a gente aprendia no colegial e depois na faculdade o seguinte: o que é hormônio? O hormônio é uma substância que é produzida num órgão, que é secretado em circulação e que vai se ligar e agir no outro órgão. Quando você usa essa definição, o tecido adiposo é uma glândula. Então hoje a gente diz o seguinte: o tecido adiposo é a maior glândula endócrina que nós temos, porque ele produz hormônio que vai atuar num outro lugar. Um dos hormônios que ele produz é esse hormônio leptina, que é o hormônio que é produzido no tecido adiposo, que vai controlar a ingestão alimentar. Então, como é que a natureza regula isso? À medida que você aumenta o tecido adiposo, você tem que parar de comer. Então, o tecido adiposo começa a produzir leptina em quantidade aumentada, que vai dar um sinal para o seu sistema nervoso central para você reduzir a ingestão alimentar. Muito bem, eu faço questão então de destacar a diferença entre o adiposo subcutâneo e o adiposo intraabdominal. Eles podem ter uma origem comum. O precursor, que a gente chama o pré-adipócito, é uma célula comum. Só que à medida, se ela se diferenciar no tecido periférico, ela tem uma alta capacidade de proliferação, a célula é menor, você vê um adipócito menorzinho, ele tem boa sensibilidade à insulina e ele libera gordura, mas não libera em grande quantidade. Quando você olha o tecido, a célula adiposa, o adipócito que está dentro do abdômen, ele tem baixa capacidade de diferenciação e proliferação. Ele é muito maior, ele tem baixa sensibilidade à insulina e ele tem o que a gente chama de alta lipólise, ele libera muita gordura. E toda vez que você libera muito gordura, você vai ter o processo da dislipidemia. E, o que é muito importante, esse tipo de tecido adiposo, ele gera muito mais o fenômeno inflamatório subclínico do que o adiposo periférico. Então vejam, aqui é para ilustrar um pouquinho isso, eu não vou entrar em detalhe, é uma marcação que a gente faz com um corante, mas para ilustrar o seguinte, aqui é uma célula adiposa, ó, aqui é outra célula adiposa, e aqui em azul nós estamos marcando uma terceira célula, que é o que a gente chama de macrófago. Então eu gostaria de explicar isso um pouquinho, porque eu acho que é fundamental para a gente entender o que acontece na obesidade. Toda vez que você tem um fenômeno inflamatório, então vamos imaginar que você tem uma inflamação aqui no braço, que você espetou o braço ou cortou o braço, ou o cachorro te mordeu, qualquer que seja a lesão que você tenha no braço, você vai gerar um processo inflamatório aqui. Como é que o organismo combate as bactérias para segurar essa infecção? Tem várias maneiras. Então, uma delas são as células que vão escapar da circulação e vão migrar para aquele local para combater a infecção. E os glóbulos brancos desempenham um papel importantíssimo aí. Uma das formas de quando essa infecção cronifica, uma das células que migra para lá é o monócito. O monócito é uma célula circulante, produzida pela medula óssea, e que ela está circulando, está armazenada no baço, está em vários locais, mas assim que você tem uma infecção, ele recebe um sinal que é para ele migrar para aquela lesão. Ele migra para aquela lesão e quando ele migra para a lesão, ele se transforma em macrófago. Então o macrófago é uma célula que é capaz de combater a infecção, ele vai fagocitar aquela bactéria. Muito bem,
O que é interessante é que o macrófago, essa célula que é capaz de fagocitar, ela é muito parecida com o adipócito. Olha só, ela tem os mesmos tipos de receptor que você encontra no macrófago que você tem no adipócito. Eu disse que o adipócito é capaz de produzir resposta inflamatória, e mais, o macrófago é uma célula que, como o adipócito, ele é capaz de armazenar energia. Por que isso? Isso vem da história que eu estava dizendo. Ao longo da evolução, quando você olha num ser inferior, na mosca, você tem um mesmo tecido que é chamado corpo gorduroso. O que esse tecido faz na mosca? Ele armazena energia e ele combate a infecção. Então, a mosca, ela usa a mesma célula para combater a infecção e para armazenar energia. À medida que você evolui na escala superior, que você passa para mamífero, você separa, você tem um sistema de defesa, que é o sistema imune, e tem um sistema de armazenamento de energia, que é o tecido adiposo. Só que como essas células, na evolução, elas tiveram uma origem comum, elas guardam resquícios daquela origem comum. E isso é muito importante. Então eu diria que o macrófago, ele quase que é um adipócito circulante. E o adipócito é quase que um macrófago incrustado no tecido adiposo. Tá certo? Então eu aumentar o tecido adiposo, eu vou aumentar o processo inflamatório, porque o adipócito se comporta muito como macrófago. E mais, o adipócito ele se comporta tanto como macrófago que ele atrai macrófago. Quando a gente olha um corte de lâmina de um obeso, do tecido adiposo dele, a gente vê aquilo muito infiltrado por macrófago. Então o processo inflamatório não se dá exclusivamente pelo adipócito, mas também pelo macrófago que a gente tem infiltrado lá. Então faço questão de destacar isso, e a gente até brinca hoje. Talvez fosse politicamente correto a gente não dizer para a pessoa que ela está obesa. Nós podemos dizer, olha, eu acho que você tem um processo inflamatório subclínico, é melhor, tá certo? Talvez seja politicamente mais correto. Está um pouco inflamado, não está obeso, tá certo? Bom, mas isso é muito importante, aqui eu ilustro isso, à medida que você aumenta o peso, você aumenta os ácidos graxos, o TNF e outros mediadores, isso induz a uma dificuldade de ação da insulina, que a gente chama de resistência à insulina. Essas substâncias que são produzidas, que geram o fenômeno inflamatório, elas não deixam a insulina agir direito, você desenvolve o que a gente chama de resistência à insulina. Para vencer isso, você precisa produzir mais insulina, você vai produzir a hiperinsulinemia, e isso vai ajudar a você ter expansão do tecido adiposo. Isso aqui vira então um círculo vicioso, tá certo? Como você tem que produzir mais insulina, e eu já vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho, se o seu pâncreas for bom, você vai produzir insulina à vontade, não vai ter problema, você nunca fica diabético. O problema é se o seu pâncreas não for bom. Se o seu pâncreas não for bom, se tiver uma genética familiar, uma história familiar de diabetes muito frequente, à medida que você fica obeso, você não aguenta aumentar a produção de insulina. Seu pâncreas vai entrar em falência e você vai ter o diabetes. Então é nesse momento que você tem o diabetes. Mas mais um pouquinho que eu gostaria de discutir. Por que nós assistimos essa epidemia de obesidade nos últimos 20 anos, se eu disse que tem um componente genético e um componente ambiental? Primeira coisa, vocês vão concordar comigo que o componente genético não mudou nesses 20 anos. Esses 20, 30 anos, o componente genético é o mesmo. Nós vivemos aí uma geração, não tem jeito de você ter mudança que possa fazer diferença para a população com 20 anos, tá certo? O que mudou foi o nosso estilo de vida. Então, como é que a gente vivia antigamente? Como é que nossos ancestrais viviam na era pré-agricultura? Eles eram caçadores-coletores. Então, eles viviam do que eles caçavam e do que eles coletavam em árvore. Não existia agricultura. A agricultura, na história da humanidade, ela tem 13 mil anos, aproximadamente. Então, o sujeito, para viver, ele tinha que ter uma capacidade de armazenar energia. Então, veja, o sujeito que tivesse maior capacidade de armazenar energia, ele teria vantagem evolutiva, porque ele poderia ficar mais tempo sem comer. Então, se eu tenho um indivíduo que come e armazena bem energia, ele vai ter capacidade de ficar uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias sem comer. Depois ele faz uma outra refeição copiosa, que quando você consegue caçar um animal, você come carne, come gordura, etc, etc, etc. E aí você pode ficar mais um grande tempo sem comer. Se você não tiver capacidade de armazenar energia, você precisa de alimentação todo dia. Então, nós fomos selecionados, provavelmente, de populações que são nossos ancestrais de 15, 20, 30 mil anos,
que foram selecionando esses genes para armazenar energia. Nós temos que entender que a história da evolução da humanidade tem mais de 2 milhões de anos, certamente, tá certo? Embora o Homo sapiens na Terra tenha em torno de 150 mil anos, mas a história da evolução aí tem muito mais, tá? Então, é porque isso acontece em animais. A gente olha isso em animal, é a mesma coisa. Se você tiver capacidade de armazenar energia, você vai ter vantagem evolutiva. A gente chama isso de genótipo econômico. Nosso laboratório trabalhou com uma ideia de que se você tiver um genótipo inflamatório, você teria vantagem evolutiva. Então, nós acreditamos, então eu disse, se você tiver capacidade de armazenar energia, você tem vantagem evolutiva. Deixa eu contestar isso um pouco, isso é uma teoria. As pessoas contestam essa teoria, ela ficou em voga aí nos últimos 40 anos, nós endocrinologistas usamos muito isso para explicar. Então você tem um gene que é capaz de armazenar energia, você traz essa população para o século 20, 21, você tem alimento abundante, você não precisa mais caçar e coletar, você vai no supermercado, você compra um saquinho de batata, tem uma densidade calórica imensa lá dentro, você come um McDonald's, tem uma densidade calórica muito grande numa pequena porção de refeição, você tem capacidade de armazenar energia, a fome nunca vem, você sempre está comendo, o que vai acontecer? Você tem muita capacidade de armazenar energia, você fica obeso, tá certo? Então essa é a teoria decorrente desse genótipo econômico. Nosso laboratório trabalha com a ideia de que é possível que esse genótipo econômico ele não seja muito importante. Vamos lembrar que as pessoas que têm a minha idade, eu estou vendo alguns aqui na plateia, onde se lembrar dos guerrilheiros do IRA que faziam greve de fome na década de 70. Eles ficavam nas igrejas sentados em greve de fome e as pessoas demoravam 60, 70 dias para morrer. E ninguém morre por hipoglicemia. De que morriam ou de que morrem as pessoas que fazem greve de fome? Recentemente nós vimos um cubano em greve de fome que demorou 80 dias para morrer. Coincidência, o nosso presidente até estava lá no dia e não fez nenhuma manifestação contrária a isso, mas o cubano com 80 dias de greve de fome morreu. De que morre uma pessoa de greve de fome? Morre de pneumonia. Por quê? Porque você começa a usar a sua musculatura respiratória para produzir energia. Tá certo? E você perdendo a musculatura respiratória, você perde a capacidade de ventilar bem, você pega infecção respiratória e morre. Então, quando você fica muito tempo sem comer, você não morre por falta de energia, você morre muito mais por infecção. Então, a gente precisa entender que o combate à infecção e o armazenar energia, eles estão juntos, por conta da história do macrófago. Então, nós acreditamos que talvez uma das coisas que tenha selecionado genes que favorecem o aparecimento de obesidade e de diabetes sejam genes inflamatórios. E como é que esses foram selecionados? Grandes epidemias. Então, vamos relembrar a história da colonização da América. Quando os espanhóis chegaram ou no Peru ou no México, se a gente olhar a civilização inca ou azteca, essas civilizações, você olha lá no século XVI, 1500 e pouquinho, eles tinham uma população de 9 milhões de habitantes num lugar e 20 no outro, por exemplo. Isso, você olha 100 anos depois, essas populações caíram em 90%. É um dos maiores extermínios que a gente tem na história da humanidade, são esse contato dos nossos nativos com os europeus. Por que isso? Muito por infecção. Sarampo, varíola, catapora, os nossos índios não tinham um mecanismo de defesa contra isso e eles pegavam essas infecções e morriam rapidamente. O que acontecia? Os que não morriam é porque tinham um bom sistema de defesa, tá certo? Então tinham um bom sistema de defesa, eles não morriam. E eles sobreviveram e eles passaram essa herança para frente. Hoje, na nossa população, quem tem gene descendente de indígena tem muito mais chance de ter obesidade. Por que não está aparecendo obesidade nas tribos que a gente conhece? Porque existe desnutrição lá ainda. A gente não é incomum ver história de criança desnutrida na tribo indígena tal, tá certo? Mas em população indígena que ficou com uma cultura muito semelhante à nossa, esses índios desenvolvem uma prevalência de obesidade muito maior que a nossa. Nos Estados Unidos tem algumas populações muito claramente delimitadas no Arizona, que são os índios Pima. 50% dessa população tem obesidade. Isso é maior que na nossa população. E agora nós estamos estudando uma tribo no Mato Grosso, que tem
50%, nós temos 350 desses nativos lá, metade dessa população tem obesidade e diabetes, é um negócio altíssimo, quer dizer, quando você tira esses índios da desnutrição e traz eles para uma civilização ocidental, rapidamente eles começam a armazenar energia. Então, é hipótese que eles selecionaram genes para armazenar energia, mas certamente genes que podem combater infecção. Então, ele tem um sistema imune mais apropriado para combater infecção e isso está conectado. É possível que sejam os mesmos genes. Então, eu estou colocando a hipótese do genótipo econômico e do genótipo inflamatório. E depois, agora, mais recentemente, apareceu uma outra hipótese que eu acho que talvez a gente tenha que considerar. Essas hipóteses, elas não são excludentes. É a hipótese que a gente considera a falta do predador. Quando Darwin descreve bastante coisa de evolução, ele sempre descreve o predador como um agente importante para selecionar populações. E a gente há de entender que há 2 milhões de anos existia predador humano, tá certo? Grandes mamíferos, etc, etc. Isso eram predadores. E quem tivesse capacidade para escapar do predador, certamente era o indivíduo magro, o indivíduo que não ficava obeso, tá certo? Se você ficar obeso, você não consegue escapar do predador. Então, o que aconteceu? O homem, pela inteligência dele, ele desenvolveu maneiras de espantar o predador. Ele desenvolveu fogo, ele começou a cozer alimentos. Então, ele acabou com o predador. Acabando com o predador, você não tem mais por que não selecionar o obeso. Deixou de ter a seleção para o obeso. Existia a seleção quando tinha o predador. Desapareceu o predador, que você venceu ele com instrumento que você produz, com fogo, etc, etc, você tem uma chance de selecionar gene que favorece a obesidade aí naturalmente. Então, hoje, as teorias que nós temos para explicar por que a gente aumenta a comida da população, nós vamos ter uma epidemia de obesidade, são 3. A do genótipo econômico, a do genótipo inflamatório e a da ausência do predador. É ideia de que essas teorias não são excludentes. E talvez uma mistura delas possa explicar para a gente por que nós tivemos nós estamos vivenciando essa grande epidemia de obesidade. Muito bem, eu dizia, antes de explicar essas teorias, que nós temos situações de resistência à insulina, que vai desenvolver hipertensão e diabetes, e aqui eu trago um quadro onde eu mostro por que o diabetes tem glicemia alta. Ele tem dificuldade de ação da insulina no músculo, no fígado, no tecido adiposo, no sistema nervoso, mas se ele não reduzir a secreção de insulina, ele não tem diabetes. Tem um estudo muito importante que foi feito na Inglaterra, que mostrou que quando o indivíduo fica diabético, ele já perdeu metade da função do pâncreas dele. E à medida que o diabetes evolui, ele vai perdendo o restante. Isso quer dizer o seguinte, se a gente projetar isso aqui, nós vamos ver que depois de 12 anos de diabetes, qualquer tipo de diabetes há de necessitar a insulina. Porque você vai perdendo a célula que produz a insulina. Então essa é uma evolução natural da doença. Mas na hora que você faz o diagnóstico de diabetes, você já perdeu metade da secreção de insulina. Então, a gente diz hoje que essa resistência à insulina da obesidade, ela dá uma hiperinsulinemia compensatória. Você vai ter, então, essa resistência à insulina, mas se você tiver associado disfunção da célula beta, e isso aqui tem um componente genético importante, você vai ter diabetes. Se você não tiver isso aqui, você fica um obeso com as outras complicações, mas não desenvolve diabetes. Então, para desenvolver o diabetes, é fundamental que você lese a célula beta. Aqui é para mostrar isso um pouco. Quando eu injeto glicose na veia do indivíduo normal, a glicemia aqui em laranja sobe bem, e a insulina do indivíduo dá um pico, a gente chama isso de fase rápida de secreção de insulina, ela cai e sobe de novo. Então você tem uma secreção de insulina em 2 fases. Olha aqui o que acontece no diabético, eu injeto glicose na veia dele, naturalmente a glicemia dele sobe muito mais. E a insulina dele não tem essa primeira fase de secreção. Eu deveria ter um pico aqui e depois cair para ter a segunda fase. Ela vai aumentando gradativamente pela resistência à insulina que o indivíduo tem, mas você não tem essa fase de secreção de insulina, tá certo? Então esse é um negócio muito importante. Então hoje o quadro que a gente analisa do paciente diabético é o indivíduo que tem resistência à insulina no fígado, no sistema nervoso central, no tecido adiposo, ele tem uma alteração no músculo, e nós aprendemos que mais um órgão é muito importante para aparecer o diabetes, o nosso trato gastrointestinal.
E nós aprendemos isso a duras penas, porque o trato gastrointestinal não era um negócio que a gente considerava que teria um papel importante no diabetes. Mas nós estamos vendo que uma das formas de tratar o diabético obeso, ou de tratar o próprio obeso, é cirurgia. E você faz cirurgia, algumas cirurgias só reduzem o estômago. Tudo bem, aquilo lá faz o indivíduo comer menos e ele vai perdendo peso devagar. Tem algumas cirurgias que tiram um pedaço do intestino. Quando você tira um pedaço do intestino, é uma coisa interessantíssima você ver um doente desse no hospital. Ele tem glicemia de 250, 300, daí 3 dias a glicemia dele está 90. É um negócio assustador e impressionante como tem sucesso essa cirurgia quando feita de maneira ética, por pessoas eticamente adequadas, porque tem que tomar um cuidado que existe um certo propagandismo exagerado disso aí. Então isso tem que ser feito de maneira muito ética e em serviço muito sério. Então isso quando é feito de maneira séria, a gente vê a pessoa abolir o diabetes porque você tira uma parte do intestino. E nós começamos a entender que o intestino produz hormônios que ajudam a controlar o metabolismo. Então além do fígado, do músculo, do tecido adiposo, do sistema nervoso central, nós entendemos que o intestino tem uma parte importante. E mais que isso, nós estamos aprendendo uma coisa a mais, que serve para o obeso e para o diabetes. A gente sabe que no nosso trato gastrointestinal, nós temos bactérias. Aliás, é preciso destacar isso. A gente tem muito mais bactéria no nosso intestino do que célula no organismo. Você tem 10 vezes mais bactéria no seu trato gastrointestinal do que célula no seu organismo. E a gente sempre diz que essas bactérias são comensais, elas estão aí em equilíbrio com a gente e não fazem mal nenhum, tá certo? Mas começamos a aprender agora que quando você olha a flora intestinal de um obeso, é completamente diferente da flora intestinal do magro. Você olha a flora intestinal do indivíduo diabético, ela é completamente diferente da flora intestinal do indivíduo normal. E essa flora intestinal, ela produz algumas substâncias, você tem na parede da bactéria substâncias que podem piorar a ação da insulina. Então, a gente tem feito experimento com um animal obeso, onde eu mudo a flora intestinal do obeso, eu melhoro completamente o diabetes. Olha só, aqui é um animal que nós demos dieta hiperlipídica para ele aumentou de peso, a glicemia dele subiu, quer dizer, com 5 meses de dieta hiperlipídica, esse animal ficou diabético. E na parede da bactéria, você tem alguns lipídios, que são chamados lipopolissacáridos, que eles, quando você tem infecção, eles são o que a gente chama de toxina da bactéria. É um lipídio da membrana da bactéria. Quando você come dieta hiperlipídica, igual esse animal aqui, você absorve muito mais essa toxina da bactéria, que é o lipopolissacárido. Olha só, o nível de lipopolissacárido é muito maior no animal que comeu dieta hiperlipídica. Então, isso é para chamar a atenção que esse processo inflamatório que o obeso tem, ele vem do tecido adiposo e, em parte, ele pode vir do trato gastrointestinal. A gente faz um experimento que a gente chama prova de conceito, longe de ser tratamento, é prova de conceito. Eu quero provar que aquele conceito está correto. Eu dou antibiótico para o animal, mato a flora gastrointestinal dele, eu melhoro o diabetes dele. Cuidado, isso não é tratamento ainda para nossos obesos, nossos diabéticos. Mas nós vamos ter que aprender a modular a nossa flora se a gente quiser aprender a controlar o diabetes e a obesidade. Vou entrando agora mais profundamente no diabetes um pouquinho. A gente diz que o diabetes, a definição de diabetes, é um grupo de doenças. Então, diabetes jamais é uma doença, é um grupo de doenças que tem como característica a hiperglicemia. Então, toda vez que você tem glicemia elevada é diabetes. E aí nós vamos entender que existem milhares de tipos de diabetes. É como se a gente tivesse no século 17, 18 e tivesse um doente com febre. Tinha um doente com febre, febre no século 17 e 18 era uma doença. Depois a gente aprendeu que febre pode ser causada por diferentes bactérias, por diferentes vírus, diferentes mecanismos. O diabetes para nós hoje reflete o nosso atraso. A gente diz, esse doente é diabético. Certamente ele é diferente daquele, diferente do outro, são vários tipos. Nós hoje classificamos o diabetes em 4 tipos, como eu vou mostrar. Mas reflete a nossa ignorância. Para nós, diabetes é todo mundo que tem glicemia de jejum maior que 126. Se tem glicemia de jejum maior que 126, é diabetes. Mas, certamente, tem muito fator que é diferente numa família e de outro. Nós classificamos o diabetes como tipo 1, é o diabetes que aparece no jovem. Esse é o motivo do diabetes, independe da obesidade. É uma destruição da célula que produz insulina, em geral por um fenômeno autoimune. Você começa a produzir anticorpo contra as suas próprias células, lesa a sua célula.
tem um componente familiar, mas a gente ainda não sabe muito bem. É possível que tenha um componente viral nisso aí. O tipo 2, que é esse que eu estou insistindo e discutindo, que é o decorrente da obesidade. 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm obesidade. E por que eles ficaram diabéticos? Porque eles provavelmente têm uma história familiar de não ter um pâncreas adequado para suportar a obesidade. Aí eles vão ficar diabéticos. Outros tipos específicos é quando a gente conhece a etiologia, aquela situação que eu coloquei, no indivíduo que toma corticoide. Ele toma corticoide por alguma coisa, ele pode ficar diabético. Você sabe que foi o corticoide que deu diabetes nele. Alguns pacientes alcoólatras têm diabetes. O álcool destrói o pâncreas. Então, quando o indivíduo é alcoólatra e tem diabetes, você sabe que é pelo alcoolismo, ele teve pancreatite. Então, quando você conhece a etiologia, se chama aqui de outros tipos específicos. E existe um diabetes que aparece na gravidez, chamar a atenção, não é a diabética que ficou grávida, não é isso. O paciente não tinha nada, ela ficou grávida e apresentou diabetes. A gente chama isso de diabetes gestacional. Então, nós temos diabetes gestacional, os outros tipos é onde a gente conhece a causa, e esses dois tipos, que são a grande maioria, principalmente esse aqui, que responde por 90% a 95% das formas de diabetes, onde a obesidade tem um papel fundamental. Como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Nós temos, isso aí vale para o mundo inteiro. O que eu falo aqui vale no interior da Amazônia, vale em Nova York, vale em Londres. Hoje, a Organização Mundial de Saúde padronizou isso, e é o mesmo critério para você diagnosticar diabetes. Não era assim no passado. Este é um primeiro avanço que a gente tem da Organização Mundial de Saúde. A gente diz que o indivíduo tem diabetes, ele tem sintoma de diabetes e tem uma glicemia casual maior que 200. O que é glicemia casual? O indivíduo não está em jejum, você não sabe que hora que ele comeu e não vem ao caso. Ele chega lá no pronto-socorro, está urinando muito, bebendo muita água, ele vai às vezes por outra causa, você faz uma glicemia dele, dá 230. Ele é diabético, não precisa nem confirmação, é certo que ele é diabético, tá certo? Agora, o que a gente faz para a maioria dos pacientes, manda fazer a glicemia em jejum. Então o indivíduo precisa fazer um jejum de pelo menos 8 horas, e não mais do que 16 horas. Então, um jejum entre 8 e 16 horas. Se a glicemia for maior que 126, também é diabetes. E uma terceira maneira de fazer diagnóstico de diabetes, a gente faz um teste para ver se ele é diabético ou não. Então, certamente é o indivíduo que não está nem aqui nem aqui. Se ele tiver já maior que 126, você não precisa fazer teste nenhum, ele já é diabético. Se uma casual maior que 200, também não precisa. Em geral, a gente confirma, porque, veja, é uma responsabilidade muito grande você bater um carimbo no indivíduo e dizer assim, ó, o senhor é diabético, tá certo? Você está rotulando ele com uma doença, é bom você ter segurança para isso, porque depois você não tira mais da cabeça do doente que ele não tem diabetes, tá certo? Então, a gente, em geral, repete o exame que é para ter segurança disso. Mas uma outra maneira é para quem, então, tem glicemia menor que 126 e tem aí uma história familiar rica de diabetes ou tem sintoma sugestivo de diabetes, mas a glicemia não deu maior que 126. A gente dá 75 gramas de glicose para o indivíduo tomar, em geral é muito doce aquilo, você põe um limãozinho junto, aí vira uma limonada, fica completamente agradável, porque você tomar glicose pura dá muito enjoo, tá certo? Então você toma aquilo, 2 horas depois você colhe a glicemia, se for maior que 200 é diabetes. Bom, e aí a gente tem o que a gente chama de grupos de risco para ter diabetes. Isso que a gente tem que chamar a atenção aqui, que é a hora de prevenir. Primeiro grupo de risco, quem tem glicemia de jejum entre 100 e 125. Então, hoje, os médicos assustam muito os doentes, falam, olha, sua glicemia está alterada. É sinal amarelo, mas não é para entrar em pânico com isso, tá certo? Quem tem glicemia 110, 115, fica atento, começa a fazer exercício, muda o estilo de vida, às vezes não precisa medicamento, tá certo? Então, ele tem intolerância à glicose. E se ele fez aquele teste que eu falei que dá carga de glicose e 2 horas depois a glicemia deu entre 140 e 199, porque se der maior que 200 é diabético. A gente diz que ele tem intolerância à glicose. Então, ou ele tem intolerância à glicose de jejum, ou tem intolerância à glicose durante o teste, tá certo? Esse é um grupo de risco. Esse é um indivíduo que precisa ficar atento, que ele tem uma chance muito maior do que a população de ficar diabético. Se ele não se cuidar, é possível que daí 5 ou 10 anos ele esteja realmente diabético. E a gente faz glicemia para todo mundo. Um doente chega hoje, procura um médico, se ele tem mais que 45 anos, ele tem que fazer glicemia para ver se ele tem diabetes ou não. E para quem tem menos que 45 anos, como é que a gente tria quem precisa fazer glicemia ou não? Quem precisa fazer glicemia? Quem tem IMC maior que 25, quem tem parente em primeiro grau com diabetes,
quem teve diabetes gestacional ou teve criança com mais que 4 quilos, quem tem hipertensão, quem tem lípides alterados, quem teve intolerância à glicose e quem tem alguma condição clínica que se associa com resistência à insulina. Uma é o ovário policístico, então quem tem ovário policístico é bom fazer glicemia anualmente. E tem uma outra lesão que a gente vê em obeso, que a gente chama de acantose nigricans. É um escurecimento da pele, em geral em região de dobra. Quem já viu show, nem que seja pela TV, porque não é nem comum você ver show, porque ele faltava demais em show, do Tim Maia, a gente vai lembrar que o Tim Maia tinha uma mancha escurecida aqui assim no rosto, tá certo? Aquilo lá é um marcador de resistência à insulina. Quem tem acantose nigricans certamente tem uma forma grave de resistência à insulina. Então, todo doente que tem acantose nigricans, a gente em geral vê aqui na região de dobra, a gente pede uma glicemia para esse doente. E quem tem ovário policístico também. Fora isso, quem tem mais que 45 tem que fazer glicemia. Se for normal, repete a cada 3 anos. Se tiver intolerante, repete anualmente. Se tiver diabético, vai tratar. E aqui, quem tem menos de 45, mesma coisa. Normal, repete a cada 3 anos, e se for alterado, repete anualmente. Bom, feito o diagnóstico de diabetes no paciente, nós hoje temos uma lista de medicamentos muito bons, apropriados para tratar o diabetes. Porque aí é o seguinte, por que eu trato uma doença? Eu trato uma doença para evitar que o doente morra, naturalmente, porque se ele não morrer daquela doença, às vezes não precisa tratar. E o diabetes, eu consigo deixar ele sem complicação aguda. Se eu deixar o diabetes sem tratamento, ele entra em coma. Principalmente o jovem que precisa de insulina, tá certo? Então eu preciso evitar a complicação aguda. Isso é muito simples. Qualquer dosezinha de insulina que você der, o medicamento que você der, você evita que ele tenha complicação aguda. Mas o que é muito importante, complicação crônica, que é retinopatia, neuropatia, nefropatia, eu já vou descrever isso um pouquinho, doença coronariana, isso acontece no diabético mal controlado. Então, não é nenhum desastre você ser diabético. O problema é ser um diabético que não se controla bem. Nós aprendemos também, através de diversos estudos que apareceram nos últimos 20 anos, que se você controlar o diabetes muito bem, você não vai ter as complicações do diabetes. Você consegue prevenir essas complicações. Então, esse é o ponto fundamental. E controlar muito bem é deixar as coisas muito próximas do normal. Então, quais são as drogas que a gente tem? Nós temos uma droga que é a metformina, que é uma droga excelente, barata, tem genérico hoje. É a primeira droga que a gente usa para tratar o diabético tipo 2. Quando é tipo 1, é sempre insulina. Diabetes que começou muito jovem, no indivíduo magro, é sempre insulina. Mas o tipo 2 nós começamos com metformina. Naturalmente que eu preciso comentar aqui um pouquinho, que é o tratamento não medicamentoso. Todo diabético, ele vai ter uma dieta apropriada para o peso dele. Se ele for obeso, eu vou ter que tirar a caloria da refeição dele. Mas se ele for magro, eu vou ter que deixar normal a caloria. Eu não vou restringir o que ele vai comer. O diabético magro, ele precisa de insulina. E aí ele vai comer normal. Então você come, você dá a dieta para o paciente diabético para adequar o peso dele, para ele ficar com o peso ideal. E ele saiu daquele quadro agudo de diabetes, ele vai fazer exercício. Por quê? Porque no exercício ele usa glicose independente da insulina. Tá certo? Então o exercício é fundamental para ajudar no controle do diabetes. Então a dieta e o exercício são fundamentais. E aí nós temos então depois a metformina, que é essa droga excelente que melhora o controle do diabetes, e temos uma série de outras drogas para uso oral. Se a gente não conseguir controlar o diabetes tipo 2 com essas drogas que nós temos para uso oral, nós lançamos mão de aplicar insulina nesse doente. E a gente começa dando insulina à noite para esse paciente, e se não controlar, nós vamos dar múltiplas doses de insulina. De maneira simplista, é esse tratamento do diabetes. Esse aqui é um esquema de tratamento do diabetes proposto pela Associação Americana de Diabetes e pela Associação Europeia para o Estudo do Diabetes. Então você faz o diagnóstico de diabetes, você começa a dar metformina. E aí mudou o estilo de vida, aí associou a metformina, não controlou, eles já dão insulina de cara, isso é uma possibilidade. Ou deu metformina, mas mudança de vida não controlou, você dá a droga que estimula a secreção de insulina, tá certo? Se não controlar com isso, certamente você tem que dar insulina. E apareceram nos últimos 10 anos várias drogas aqui que eles consideram terapia menos validada, que são drogas que associadas vão ter um bom ajuste para o controle do diabetes, tá certo? Mostrar algumas formas de insulina, nós temos
a insulina que a gente chama lenta ou NPH, uma insulina tradicional ou uma pré-mistura de insulina. Tem uma insulina que age rápido, que a gente chama regular, e a insulina lenta. O que a gente faz em geral quando você precisa dar insulina o dia inteiro para o doente? Você dá uma para agir devagar e dá essa aqui em geral antes da refeição, que tem uma ação mais rápida. Bom, nos últimos 15 anos apareceram algumas preparações de insulina que a gente chama análogos de insulina. Não é exatamente a molécula de insulina. Como vocês sabem, a insulina ela tem uma sequência de aminoácidos, ela é um polipeptídeo. Então tem uma sequência, você não consegue ingerir insulina por via oral, que você destrói completamente essa insulina. Ela tem que ser injetável. Mas quando você injeta a insulina, várias moléculas de insulina se agregam, o que dificulta se absorver aquela insulina da pele. Então hoje os químicos estudaram claramente quais aminoácidos se juntam para fazer com que aquela insulina agregue, e eles modificaram esses aminoácidos, trocaram esses aminoácidos de lugar. Então são o que a gente chama de análogos da insulina, que ele tem uma ação igualzinha da insulina, só que ele não agrega. Você injeta a insulina, ela já absorve. Qual que é a vantagem disso? A insulina de ação rápida que a gente tinha, ela demorava 45 minutos para fazer efeito. O que significa isso? Eu vou tomar a injeção agora e daqui 45 minutos começa o efeito. Então eu tenho que tomar a injeção, contar aqui 45 minutos para eu começar a comer. Ora, na vida que a gente leva hoje, você planejar com 45 minutos exatamente que hora que você vai fazer a refeição é quase impossível, tá certo? O ideal é a insulina que você injeta e já vai lá e comer. Então desenvolver essas drogas que são análogos da insulina, e um deles é essa aqui, a insulina Lispro, e esse nome vem do aminoácido lisina e do aminoácido prolina. Você trocou o aminoácido de lugar. A lisina é o aminoácido 28, a prolina o 29. Você troca eles de lugar, então troca a lisina por prolina, chama Lispro. E isso aqui é uma insulina excelente, de ação rápida, você injeta, o efeito começa nos próximos 10 minutos, quer dizer, você pode injetar e almoçar. E hoje tem canetinhas que injetam essa insulina praticamente sem dor. E tem um outro análogo de insulina, que é a glargina, que dá uma ação constante o dia inteiro. Então, como é que a gente faz? A gente simula o que o pâncreas normal faz. Você secreta uma quantidade fixa de insulina por dia. Quando você faz uma refeição, você aumenta a secreção de insulina. Então, a gente dá a glargina, que é uma ação lentinha, cobre o dia inteiro, e nas refeições suplementamos com insulina Lispro. E com isso a gente consegue ter um bom controle do diabetes. Aqui é para mostrar os tipos de insulina que a gente tem no mercado, acho que não vem ao caso. Tá certo? Mas olha, você dá a glargina, que é essa Lispro, ela tem, que é a de ação lenta, ela tem uma ação que dura aproximadamente 24 horas, e eu dou uma Lispro que começa rapidamente, em 5 a 15 minutos eu começo o efeito, e que dura 4 a 5 horas, que é o tempo que você tem a glicose subindo quando você faz uma refeição. Perfeito, porque a gente quer para controlar bem o indivíduo. E agora, para terminar, eu vou falar um pouquinho das complicações do diabetes, que é o que a gente quer prevenir. Então, o diabetes tem dois tipos de complicação. Ele tem complicação em vaso grande e complicação em vaso pequeno. O vaso grande a gente chama essa complicação de macroangiopatia. A complicação no vaso pequeno é a microangiopatia. Quais são as complicações do vaso grande? Doença coronariana. Diabético morre de quê? Em geral morre de infarto, porque não controla bem, e porque o diabetes acelera demais a aterosclerose. Então, o grande problema do diabético é doença coronariana, é doença do vaso do sistema nervoso central, acidente vascular cerebral, é doença arterial periférica. Tudo é a mesma doença, só que uma está no sistema nervoso, a outra está no vaso do coração, a outra está na artéria da perna, tá certo? Tudo aceleração de aterosclerose. Tudo que a gente quer é evitar que o diabetes tenha isso. Por isso que a gente quer controlar ele muito bem, e além disso, mais importante do que controlar a glicemia bem, controlar a pressão bem, controlar os lipídios bem. Nós não podemos olhar só para uma coisa. Nós vimos que o obeso tem as 3 coisas alteradas. Ele tem a pressão alterada, tem o controle da glicemia dele está alterado, é o diabético, e ele tem o lipídio alterado. Eu preciso controlar o lipídio, eu preciso controlar o diabetes, eu preciso controlar a pressão. Eu controlando isso, eu trago o diabético para ter uma vida completamente normal. E a complicação do vaso pequeno pode ser na retina, que a gente chama de retinopatia, talvez ainda no mundo, fora a catarata, é uma das principais causas de cegueira, o diabetes. A nefropatia, talvez no mundo seja uma das principais causas de insuficiência renal, é o próprio diabetes. E a neuropatia,
que é a doença do nervo periférico, que é o indivíduo que tem formigamento, e depois ele pode ter dor, que chega a ser uma dor de maneira impressionante, capaz de inviabilizar a vida do indivíduo, às vezes algumas formas de dor que a gente tem que lançar a mão de anestésico local, de uso contínuo, às vezes para controlar a dor lancinante que esses indivíduos têm. E o indivíduo que não é bem controlado, na associação de neuropatia com vasculopatia, ele acaba lesando o membro, e essa lesão tem dificuldade de cicatrizar, e isso pode certamente fazer com que no futuro ele tenha amputações. Preocupado com isso, nosso laboratório tentou desenvolver métodos que pudessem acelerar a cicatrização dos diabéticos. Então veja esse experimento que nós fizemos em animal. Aqui não está dando para ver. Será que se a gente apagar um pouco a luz, a gente vê um pouco melhor isso? Com a autorização do Comitê de Ética de Pesquisa em Animal, a gente vê o seguinte: a gente faz uma lesão no animal. Não sei se está dando para ver aqui, essa lesão é muito parecida com essa aqui. Esse é um animal diabético. Depois de 8 dias ele ainda está com a ferida completamente aberta. E nesse animal diabético nós passamos uma pomada que nós desenvolvemos com insulina de ação rápida. O que acontece? Nós conseguimos cicatrizar a ferida desse animal muito mais rapidamente. Aqui em gráfico um grupo de animais, um animal normal, um animal diabético, sem insulina. Eu tenho 15 dias ele demora para cicatrizar. Quando eu passo uma pomada com insulina para esse animal, a gente cicatriza o tecido dele muito rapidamente. Como isso deu um resultado muito interessante, nós conseguimos a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa do nosso hospital e nós começamos a fazer um trabalho com um paciente. E estamos tendo um sucesso fantástico com isso. Aqui é para mostrar alguns casos, não quero impressionar ninguém, mas a gente vê lesão muito grave em paciente diabético, que com 6 semanas de pomada de insulina estava assim, praticamente cicatrizou. Aqui uma outra lesão muito grave, que em 13 semanas nós conseguimos. Quando esse indivíduo procurou a gente, ele já tinha aí 4 meses de ferida aberta e não conseguia cicatrizar. Nós usamos essa pomada com insulina e conseguimos cicatrizar. Então, aqui é para agradecer as pessoas do laboratório que ajudam nesses experimentos, mas dizer que o que a gente pode fazer de bem para as pessoas é conscientizar as pessoas que, principalmente quem tem parente diabético, que é possível prevenir isso. E como é que nós vamos prevenir isso? Mudar o estilo de vida. E mudar o estilo de vida é lembrar dos nossos ancestrais. Nós vamos precisar comer menos, precisar comer comida mais saudável. Isso vale para prevenir doença coronariana, hipertensão, diabetes, obesidade. E fazer exercício. Nós temos que pôr a população para exercitar, porque nossos ancestrais, eles viviam de caça e coleta. Dizem os antropólogos que eles andavam no mínimo 12 km por dia. Nós temos que ter como meta isso, e com isso certamente nós vamos prevenir. Mas se porventura as pessoas desenvolverem a doença, nós já temos hoje boas drogas para tratar essa doença e estamos desenvolvendo drogas para tratar as complicações da doença, quer dizer, a vida do diabético tem se tornado, eu acho que cada vez melhor. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e fico à disposição para as perguntas aqui. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta em relação àquele peso dividido pela área corporal. Altura ao quadrado. Sim. Então, você mostrou quando esse coeficiente aumenta, você tem uma opção de doenças que... Mas as curvas também sobem quando é muito pequeno. Perfeito. Então, será que não tem um ótimo lá que a gente pode tentar atingir? Se tiver para baixo de 17, o IMC, exatamente, a curva ela é assim, né? Se tiver para baixo de 17, morre muito mais, tá certo? Então, ali, você não morre de doença cardiovascular, nem de neoplasia. As mortes são por outras coisas. Você pega infecção mais fácil, e você tem alguma forma de cardiopatia, de arritmia, que não é a doença coronariana, mas é uma forma de miocardiopatia. Em geral, as pessoas que têm anorexia nervosa, elas morrem de arritmia. Você desenvolve muita arritmia nesse tipo de doente muito magro. Mas exatamente, você tem um ideal ali, que é entre o 18 e o 25. Perfeito. Pois não. Boa noite. Boa noite. São 2 perguntas, uma relacionada à obesidade, a outra à diabetes. A primeira de obesidade as complicações da obesidade são as mesmas para crianças muito pequenas, com 5, 6 anos, só precocemente, ou seja, diabetes, a hipertensão, o câncer, é igual
para o adulto? Não é exatamente igual. Mas se evoluir obeso, fica exatamente igual. O que acontece? A capacidade de regenerar tecido de uma criança é muito maior do que de um adulto, tá certo? Então, por exemplo, quando eu olho aquela doença hepática gordurosa não alcoólica, se eu olho um grupo de crianças, e nós já fizemos isso, você quase não vê isso antes dos 20 anos. Depois dos 30 anos, você vê isso com muito mais frequência, tá certo? Agora, o obeso que eu vejo, adulto, que começou na infância, é muito mais difícil de controlar. O obeso que ficou obeso depois de adulto é mais fácil de controlar, embora se eu não controlar ele vai ter mais complicações, tá ok? A segunda é com relação à diabetes. Eu ouvi falar, não entendo direito, de uma tal de bomba de insulina. Perfeito. Como que elas funcionam e o custo dela. Isso. O custo é elevado, nós não temos no Sistema Único de Saúde. Eu sempre gosto de dizer que assim, o nosso Sistema Único de Saúde ele tem muito defeito, mas ele é muito bom. O SUS é um negócio que a gente tem que defender, que é uma coisa que assim, poucos países conseguem fazer o que o Brasil consegue em saúde pública. A gente critica porque a gente quer ver melhorar, tá certo? Mas, por exemplo, se oferece insulina para diabético, se oferece metformina, se oferece as melhores drogas para controlar a hipertensão do diabético e oferece estatina, que é para controlar a dislipidemia. Não precisa tomar o mais moderno, o que o SUS oferece está bom, tá certo? Bom, então a insulina que dá lá no posto de saúde está ótimo. Mas, se você puder usar a bomba é o seguinte, você programa, ela vai infundindo insulina constantemente, tá certo? Você acopla ela no seu tecido subcutâneo, você troca aquilo a cada 5, 6, 7 dias. Essa é a vantagem, você não fica picando. Então, você programa a bomba, ela vai infundindo uma dosezinha pequena de insulina, que é a insulina constante. E aí você faz uma refeição, dependendo de quanto você comer, você aumenta a dose. Tem lá uma calibração. Eu comi muito, aumenta muito. Comi pouco, aumenta pouco. Então, o negócio é interessante, caro e perigoso. Qual que é o risco disso aí? A bomba desregular à noite, você morrer em hipoglicemia. Vários relatos de pessoas que usam bomba que morrem de hipoglicemia. Hoje melhorou um pouco, mas existia esse risco muito grande na década de 80. Eu, particularmente, tenho uma experiência muito pequena com bomba, porque eu trabalho no hospital público, meus doentes, em geral, não podem usar bomba. Eu não poderia aprofundar mais, porque a minha experiência é, em geral, com o medicamento que a gente encontra no SUS. Tá certo? Eu queria saber como que os medicamentos podem gerar obesidade. Então, essa é uma pergunta importante. Nós estamos estudando isso. Eu dou um medicamento para o meu ratinho e vejo o que acontece com ele, por que ele fica obeso. Uma das alterações como esses medicamentos agem, são neurotransmissores, agem no sistema nervoso central, eles modulam o hipotálamo, que é o nosso local do sistema nervoso, que controla a fome, que controla o gasto energético. Esses medicamentos, eles têm dois problemas. Em parte, eles aumentam a fome e eles reduzem o gasto energético, tá certo? Então, é um desastre. Mas como eles têm efeitos muito bons para controlar as doenças psiquiátricas, para as quais eles são indicados, a gente acaba usando. Mas se não precisar usar, tanto melhor. Tá certo? Então, em geral, ou eles aumentam a ingestão ou diminuem o gasto. Às vezes, as duas coisas. Gostaria de saber como se faz o diagnóstico e o tratamento da hiperinsulinemia. Por exemplo, exames de sangue de insulina e glicemia, tanto em jejum quanto pós-prandial, e o tratamento, e as implicações. Deixa eu... você vai assustar com a minha resposta. Não é indicado dosar insulina, tá certo? Não há necessidade de você fazer o doente gastar um dinheiro para dosar insulina. Por quê? Porque não serve para nada. Nós vimos lá que o diagnóstico de diabetes é feito com base na glicemia, assim no mundo inteiro. O que os nossos colegas fazem hoje? Eles dizem assim, nós precisamos ver se o indivíduo tem resistência à insulina para prevenir o diabetes nele ou para dar metformina para ele. Clinicamente, você é capaz de fazer isso sem nenhuma dosagem. Todo mundo que tem índice de massa corporal acima de 28 tem resistência à ação da insulina. Pode jurar isso. Todo mundo que tem circunferência abdominal do sexo masculino maior que 102 e mulher maior que 88 tem resistência à insulina. Todo mundo que tem parente diabético e tem índice de massa corporal maior que 27 tem resistência à insulina. Então, eu gosto de estudar as coisas profundamente e gosto que o meu doente gaste pouco dinheiro, tá certo?
Então, eu não recomendo dosagem de insulina. Eu uso dosagem de insulina para fazer diagnóstico de insulinoma. Para fazer diagnóstico de resistência à insulina, eu acho que é completamente desnecessário. Eu sei que tem alguns colegas que indicam, que usam, mas eu não vejo necessidade de você dosar insulina, tá certo? E o tratamento é a metformina também? O tratamento é sempre dieta e exercício, para quem tem intolerância, para quem tem resistência à insulina. Se você não conseguir com dieta e exercício reverter isso, ou se está muito difícil fazer dieta e exercício, aí sim você lança a mão da metformina. Porque olha só, é fácil a gente falar aqui, chegar aqui, pregar, ó, vamos fazer dieta e exercício, é difícil fazer. E entenda que eu estou lá no meu ambulatório começa 1h30 da tarde, acaba às vezes 8 da noite, tá certo? É muito mais fácil eu dar um tapinha nas costas do doente e falar assim, ó, o senhor vai lá, faz dieta e exercício, do que eu sentar 1 hora com ele e explicar o que ele tem que comer e que tipo de exercício que ele tem que fazer. Eu não tenho aquele tempo, às vezes, para gastar com ele. Por isso que o ambulatório ele precisa ser multidisciplinar, você precisa ter pessoas de diferentes áreas para ajudar nisso. E a nutricionista faz isso muito melhor que a gente, tá certo? Bom, nesse ponto, nossos colegas acabam prescrevendo medicamento para o doente, que é uma maneira de você facilitar a vida. Mas os estudos mostram que a melhor maneira de prevenir é dieta e exercício. Quem, depois de 3 meses de dieta e exercício, não baixou a glicemia, aí você dá metformina, tá certo? Então está indicado, mas depois de algum tempo de dieta e exercício. São os adoçantes, o aspartame e outros mais aí, e o fator hereditariedade. No caso da minha família, todos morreram com diabetes. Então, eu estou dentro dessa estatística, a mãe aqui não está na estatística, e o que pode dizer sobre isso aí? Como é que pode? Então, vamos ver aí, ó. Uma coisa é o seguinte, se eu tenho um familiar, primeiro grau com diabetes, pai ou mãe, ou irmão, eu vou tomar um cuidado danado. Qual que é o cuidado danado? Eu não posso ganhar peso de jeito nenhum. Isso para mim seria o maior veneno, tá certo? Se eu ganhar peso eu vou ficar diabético. Então o fator hereditariedade, ele está ali no pâncreas em geral, entendeu? Isso quer dizer que seu pâncreas não vai aguentar muito peso. A hora que você aumentar o peso, que você precisar aumentar a insulina, seu pâncreas não aguenta. Bom, a mãe é magrinha, né? Tá certo? Hein? Ela sempre foi. Sempre foi. As irmãs não. As irmãs não. E ela tem diabetes também? Então, veja só, talvez pelo fato dela não ter engordado, ela não desenvolveu diabetes, tá certo? Aliás, observa uma coisa de paciente centenário, né? Paciente que vive mais que 100 anos. Vamos pegar quem vive mais que 85 anos. É raro você ver um obeso. Você não vê paciente com 100 anos gordo, gordão. Isso morreu muito antes, tá certo? Então, em geral, o paciente que vive muito é magro e baixinho. Eu tenho minhas teorias para isso, mas você não vai ver indivíduo muito alto. Me dizem que é porque a coluna vai comprimindo, ele vai ficando... Não é, ele nasce baixinho. Os hormônios que controlam o crescimento, ao longo do tempo eles fazem mal. Se você tiver algum defeito neles e crescer menos, você tem mais chance de virar centenário, tá certo? Então, pelo menos em animal a gente entende isso. E eu tenho observado diversas populações aí, eu tenho a impressão que você não ser muito alto e ser magro é grande vantagem, tá certo? Mas é isso, então a hereditariedade é um fator fundamental. Todo mundo que tem o fator hereditário para o diabetes, ele tem que se cuidar mais que os outros. Pode não ficar, mas precisa se cuidar mais. E o adoçante, o que você se adaptar melhor. Todos eles, já saiu muito estudo que mostrava que esse ou aquele podia aumentar a incidência de câncer, tudo bobagem. Qualquer um deles que você usar, tem alguns que são calóricos, então eles vão fazer você aumentar o peso, mas tem outros que não. Então, o que você se adaptar melhor, tá ok, tá certo? Aliás, eu recomendo, viu, assim, ó, para que tomar refrigerante comum, se você pode tomar um refrigerante? As pessoas acham que tem um gosto diferente, tem gente que tem sensibilidade melhor que a minha e tal. Paciência, para mim não faz diferença, eu costumei tomar do refrigerante diet, tomo, acho muito bom, tá certo? Eu consigo economizar em caloria ali para depois tomar meu vinho à noite, eu acho que fica tudo bem. Que, aliás, é um santo remédio, viu? Tá certo? Vinho é recomendável. Boa noite, meu nome é Thaís, sou estudante do técnico de enfermagem daqui de São Carlos do Senac. E, na verdade, eu não consegui assimilar a função da pomada de insulina diretamente na ferida. Olha, o problema é o seguinte, a insulina,
ela é um hormônio que tem múltiplos efeitos. A gente sempre pensa na insulina baixando a glicemia, mas a insulina é um hormônio de crescimento fantástico. Por que você acha que o filho de uma mãe diabética nasce grande? Porque o grande hormônio que faz o crescimento dentro do útero é a insulina. Então, o filho da mãe diabética, a glicose passa para a barreira. E aí o feto secreta muita insulina, o filho de mãe diabética. Por isso que ele cresce muito. Ele nasce até com o coração maior do que a criança normal. A insulina é um hormônio de crescimento fantástico. Quando eu ponho a insulina na pomada, ela faz a pele crescer rapidamente e regenerar rapidamente. Tá ok? Ó, se vocês quiserem fazer a preparação, não precisa nem me perguntar, já adianto para vocês. Qualquer preparação farmacêutica de pomada que você pode usar para ferida, coloca 0,5 unidades de insulina regular para cada grama de pomada. Faz assim, faz 100 gramas, manda alguém que farmacêutico preparar 100 gramas de pomada, põe 50 unidades de insulina regular, mistura bem, pode usar que não dá hipoglicemia. Nós já temos quase 30 casos tratados. Fizemos patente disso, mas ninguém se interessa por comprar uma patente dessa que, em geral, isso é uma coisa que serve para pobre. Os laboratórios não querem investir em droga que você vai vender para pobre, tá certo? Tem. Eu estou divulgando quanto eu posso, onde eu vou, entendeu? Porque eu fiquei muito irritado com a negociação com os laboratórios, e é um pessoal muito esperto, e nosso negócio é outro, a gente gosta mais de ciência do que de dinheiro. Não que eu não goste de dinheiro, mas não faço questão, entendeu? Divirto com outras coisas, e não conseguimos vender isso direito para o laboratório. A Unicamp é muito famosa por fazer patente, mas negocia muito mal também, tá certo? Nós não somos do ramo, esse é que é o negócio, viu? Eu tenho uma pergunta, o senhor falou que 90% da diabetes tipo 2 é ligada à obesidade, Perfeito. Né? E os outros 10%? Os outros 10%, eles têm talvez um defeito no pâncreas tão grave que o sujeito não precisa nem ficar obeso para o diabetes aparecer. Então, por exemplo, independente Seus parentes têm isso. Você entendeu? Olha só, você pega a população de japoneses, e a gente estuda às vezes japoneses que veio para o Brasil, a primeira geração eles fazem aquela dieta perfeitinha, é aquele japonês sério, sujeito trabalhador. Segunda geração começa a virar esses relaxos, come pastel em feira. O japonês baiano, tá certo? A segunda geração. O japonês baiano engorda, ele engorda e fica diabético antes de um ocidental. Quer dizer, é uma civilização que selecionou genes ali que não era para engordar de jeito nenhum. Um pouquinho que o japonês engorda, ele fica diabético de uma maneira impressionante. Eu tenho paciente, pai de aluno, tio de aluno que eu trato lá. Olha só, na sua parte genética, quando a gente olha o diabetes no Japão, ele é muito mais um defeito do pâncreas do que qualquer dessas outras coisas. E aí um pouquinho que aumenta de peso é um desastre. Eu estava querendo fazer uma pergunta a respeito. Tem uma outra epidemia de doença autoimune, é verdade? É verdade. Está associada à obesidade de alguma maneira? Deixa eu te falar, a epidemia de doença autoimune, nós não estamos sabendo explicá-la bem. Talvez a hipótese da higiene explique um pouco dessa epidemia de doença autoimune. O que aconteceu? Até o século XIX, a gente não vacinava ninguém, tá certo? Então as pessoas eram expostas a doenças, alguns morriam, outras não, tá certo? Eu sou de uma família que, quando deu sarampo lá em casa, nós somos 5 irmãos, eu me lembro direitinho da minha mãe colocar os 5 num quarto, nós ficamos tudo num quarto, quer dizer, toda a criançada da minha geração teve sarampo, teve todas essas doenças. Tá certo? Essa criançada de hoje não tem, eles são vacinados, eles não são expostos a esse tipo de ação inflamatória. Então, se acredita que, se deixar seu sistema imune sem forçar ele para direção nenhuma, num certo momento da vida você pode estar mais predisposto para a doença autoimune. Mas nós não estamos sabendo explicar isso muito bem, não. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, ele aumentou demais a prevalência. Eu acho que nós vamos ter que entender melhor essas influências ambientais, porque certamente o que desencadeia o processo nós ainda não estamos sabendo, mas poluição, mudança, qualquer mudança que você tem aí, nós precisamos estudar isso melhor para tentar entender isso melhor, tá certo? Mas estamos passando também, está aumentando. Não chega a ser uma epidemia, mas aumentou demais a prevalência dessas doenças autoimunes. A hipótese da higiene é uma hipótese que está se coadunando um pouco com isso. A minha mãe teve câncer, carcinoma invasivo, com 50% das células influenciadas por hormônio estrógeno e 100% por progesterona. Eu queria saber qual é a influência da insulina no bloqueio do tratamento
e a influência sobre esses hormônios que aceleram o crescimento do carcinoma invasivo. Deixa eu te dizer, ano passado saíram 3 estudos que alarmaram o mundo e trouxeram muita preocupação. Esses estudos diziam o seguinte: essa insulina que é a glargina, eu disse que ela não é uma insulina, ela é um análogo da insulina, tem algumas diferenças. Então esses estudos, um feito na Alemanha, um na Suécia e um na Inglaterra, eles levantaram as pessoas que tomavam essa insulina e viram que existia uma prevalência de câncer maior nessas pessoas, principalmente câncer de mama. Então se levantou a hipótese de que esse tipo de insulina, embora controlasse muito bem o diabetes, ele podia estar dando alguma forma de câncer. Bom, isso aí foi um... Você imagina o alvoroço que é um negócio desse, tá certo? Você cria uma insegurança no médico e no doente enquanto isso não se esclarece, que é um problema. Então, vários países da Europa fizeram rapidamente estudos sobre essas populações, que eles têm sistema de saúde muito adequado e tem um registro dos doentes muito adequado. Você precisa levantar isso, focar nisso e investigar isso. Então, pegar estudo da Dinamarca, de diversos outros países, Holanda, e aí fizeram uma população de diabéticos usando essas insulinas que chegou em quase 200 mil pessoas. Aí eles viram que não tinha influência nenhuma. Quando você aumentou o número de pacientes que você investigou, não tinha influência nenhuma da insulina dando essas neoplasias. Então, veja, a relação com a neoplasia, ela parece que é decorrente da resistência à ação da insulina. Sabe aquele processo inflamatório subclínico que eu mostrei que o obeso tem? Aquele sim lesa e ele é capaz de acelerar a neoplasia. E a hiperglicemia, quando você está com diabetes descontrolado, também. Mas, você tomar insulina não te protege, mas evita de você ter aquela hiperglicemia. O que nós aprendemos também? Aquela droga que eu mostrei, metformina, todo mundo que toma ela tinha menos câncer do que as outras pessoas. Então ela tem mais esse efeito benéfico. Aí a metformina sim protege. A insulina ela não acelera. Ela também não protege, mas ela não acelera. Tá certo? Então eu diria assim, a insulina não. Processo inflamatório subclínico sim. Tá ok? Existia obesidade, no caso que você falou ou não? Sim, Esse é um problema, viu? A gente não se deu conta disso por muito tempo, mas nós precisamos dizer isso para as pessoas. Olha, para ajudar a prevenir câncer, não pode ser obeso também. Não é só evitar diabetes e hipertensão, é mais que isso. Gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira seria, a pessoa que tem, no caso, geneticamente é propensa a ter a diabetes do tipo 2, ela, mesmo tendo exercício e alimentação equilibrada, inevitavelmente, em alguma fase da vida, ela vai desenvolver o diabetes? Essa não é uma, vamos chamar assim, não é uma evolução inexorável, de modo algum. Se você fizer exercício e dieta, você reduz em 60% a 70% sua chance de ter diabetes, tá certo? Nós trabalhamos com um comportamento populacional. Pega uma população, eu sei o que acontece. No individual é mais difícil eu prever, mas como eu tenho história familiar de diabetes, eu procuro fazer exercício para evitar que isso apareça, tá certo? Eu acho que eu aumento minha chance de não ter. É isso. Não quer dizer que você fala, não vou fazer exercício porque eu já vou ter mesmo. Não pensa assim não. Se você fizer exercício, você aumenta muito sua chance de não ter. E, por favor, poderia repetir a fórmula? A fórmula da pomada. Para 100 gramas de pomada, põe 50 unidades de insulina regular, tá bom? Eu queria saber, assim, a metformina, ela tem alguns pacientes que causa bastante desconforto. Usando o glibenclamida, tem o mesmo efeito? Não, completamente diferente. Olha só, a metformina você tem razão. Ela é uma droga que eu falo maravilhas dela, porque ela é uma droga barata e o efeito é muito bom. Só que todo doente que começa a tomar metformina, você tem que dizer para ele o seguinte, olha, tem um risco de você ter enjoo, um pouco de enjoo sempre dá. Em alguns doentes dá diarreia, mas passa, depois de uma semana melhora. Então como é que a gente faz para facilitar isso? É melhor ele tomar à noite na hora que ele está em casa. Porque ele toma um remédio para proteger o estômago, se ele tiver diarreia, ele está em casa, menos mal do que se ele estiver no trabalho, tá certo? Então, eu começo com dose pequena à noite, depois de uma semana eu aumento a dose. Então, cuidado para começar a explicar para o doente o que ele pode ter, você ganha a confiança do doente. Se você prescrever e mandar o doente embora tomar, dá errado, tá certo? Se você fizer com jeitinho, dá mais certo. A glibenclamida, ela estimula a secreção de insulina, é completamente diferente. Ela só serve por algum tempo. À medida que você vai perdendo a função do pâncreas, ela não age mais. Diabetes que tem mais de 5, 6 anos de doença, pouco provável de responder glibenclamida.
Eu não mostrei para não detalhar muito, porque estava ficando muito longo. Eu pulei o slide que eu ia mostrar a secreção de insulina. Pois não. Boa noite, doutor. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é a respeito da pomada. Eu queria saber se as pessoas que têm psoríase, elas têm muita dificuldade de cicatrização. Se essa pomada ajuda no processo das pessoas que têm psoríase. E eu queria também saber a respeito das crianças que nascem com mais de 4 quilos. Assim, qual o cuidado com a criança? Exatamente, qual o cuidado e se ela tem também o risco de ser diabética? Então, deixa eu te falar. Tem um poema do Manuel Bandeira que esses poetas antigos, eu posso te garantir que eles tinham depressão e não eram diagnosticados, tá certo? Porque é muito depressivo esses poemas. Ele diz o seguinte: no dia de finado, você vai ao túmulo do meu pai e reza por filho, tá certo? Então aí, a criança que nasceu com um peso maior, você cuida da mãe, você não cuida da criança. A mãe tem uma chance maior de ter diabetes. E se ela tiver, o filho vai ter. O que poderia acontecer aí, o que a gente vê, a gente faz ecocardiograma por esse efeito de crescimento da insulina, o coração da criança nasce um pouquinho maior. Mas em 6 meses ele volta para o normal, não tem consequência nenhuma, tá certo? Então, você cuida na hora, ele tem um risco de hipoglicemia maior, porque é uma criança que tem um pâncreas muito desenvolvido, produz muita insulina, você tem que alimentar ela nos primeiros dias muito bem, enquanto ela está no berçário. Bom, saiu dali, não tem muito perigo, vai ter vida normal. A mãe aumenta a chance, quem teve diabetes gestacional, você continua acompanhando, depois de 10 ou 15 anos, tem grande chance de ficar diabético. Então, cuida da mãe que ela vai virar diabética lá na frente, tá certo? Deixa eu te falar, psoríase nós não temos experiência, tá? Nós já usamos para outras coisas, usamos em queimados, usamos para úlceras outras que não a úlcera do diabético, no paciente que tem lesão arterial ou úlcera venosa, mas psoríase não. Eu tenho um pouco de medo que o mecanismo que dá a psoríase é completamente diferente disso, entendeu? Então eu não arriscaria, não. Eu acho que não é recomendável, porque eu não sei predizer o que pode acontecer. Em outros casos eu sei, mas nesse caso eu não sei. O mecanismo da psoríase é muito complexo para a gente passar. Tem um processo inflamatório aí que está completamente fora desse controle nosso aqui, entendeu? São outros mecanismos, eu teria receio, tá bom? A glicemia de jejum? Perfeito. Em criança, a gente adotaria os mesmos níveis? Olha, quantos anos a criança? 8 anos. 8 anos. Que a gente está investigando, né? Sei. Assim, supostamente a mãe chega no consultório e diz isso. Está urinando demais, perdeu um pouquinho eu tenho de impressão, peso. isso é padronizado para diagnóstico em adulto acima de 18 anos. Entendi. Eu não teria muito receio de dizer que uma criança que tem 200 de glicemia, acima de 200 casual, deve ter diabetes. Certo, mas a gente teria que levar em consideração o horário da refeição, por exemplo, porque chega no consultório, puxa, mas acabou de comer, vai pedir mesmo assim uma glicemia? Independentemente do tempo que ela fez a refeição e a dosagem daquela glicemia, a gente consideraria então esse nível que o senhor colocou? Se for maior que 200, eu não tenho muito receio de pensar que é diabetes. Independente tá mas aí eu confirmaria com jejum, tá? Entendi. Preciso confirmar. Mas, veja o seguinte, nós temos um sistema de adaptação tão bom, nós secretamos insulina, nosso fígado funciona para armazenar, nosso músculo funciona para armazenar, que não é para nenhum indivíduo normal ter glicemia maior que 180, seja quanto tempo for depois da refeição, seja quanto você ingeriu de glicose. Se você ingerir 30 gramas de glicose, 60 gramas de glicose ou 120 gramas de glicose, sua glicemia tem que ser igual. O que vai variar é a quantidade de insulina que você secreta. Entendi, e para isso, você é médica. Então, deixa eu te dizer, a diferença aí é o tipo de enzima que você tem para captar a glicose na ilhota e para metabolizar a glicose. As enzimas que você tem na ilhota são as mesmas que você tem no fígado. São a glicoquinase e o GLUT2. O GLUT2 é o transportador e a glicoquinase é que metaboliza. Essas enzimas trabalham em km muito diferente. Isso quer dizer o seguinte, elas são preparadas para responder a grandes quantidades de glicose, tá certo? E é muito interessante na evolução como é que a natureza pôs uma lá no pâncreas e uma lá no fígado, para você secretar insulina, para você armazenar rapidamente no fígado, antes de chegar na circulação, tá certo? Então assim, esteja certo, acima de 200 não tem muito por que não ser, viu?
Deve ser. Obrigada. A leptina, ela manda o hipotálamo falar, chega que nós já comemos. Então, o pessoal queria uma droga milagrosa, o cara toma leptina e faz regime automático. Aí eles, uns 10 anos atrás, experimentaram em rato, o rato funcionou, mas em gente não. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, quando a gente acha que o problema é o seguinte, você abre uma porta, aí você acha que entrou na sala. Não, você tem mais 10 portas para abrir ainda. O problema é o seguinte, foi feito quando, olha só como é que o negócio de droga tem mercado hoje. O laboratório que desenvolveu a leptina, na hora que ele foi fazer teste clínico com leptina para prevenir a obesidade, as ações dele subiram de uma tal maneira que foi um negócio estrondoso na Bolsa de Nova York, tá certo? Mas foi um fracasso. Por quê? Porque o obeso, na realidade, ele não tem falta de leptina, ele tem resistência à ação da leptina. Ele tem muita leptina, a leptina não age bem. E a insulina é a mesma coisa. Então eu diria assim, ó, no curto prazo quem controla é a insulina, no longo prazo é a leptina. Quando você faz uma refeição, você tem aquele sinal para parar de comer, porque sobe a glicemia, porque a insulina sobe. No longo prazo é a leptina. Por que dar uma dessas duas coisas não reduz a fome? Porque na realidade o obeso tem resistência à ação desses hormônios, tá certo? Vamos agradecer novamente o Dr. Mário por essa excelente palestra.